Estamos no ar a partir de agora com mais um episódio do nosso podcast de política aqui do Brasil de Fato, podcast 3x4. Hoje vocês aí estão um pouquinho mais altos do que eu, tô olhando um pouquinho para cima, mas estou aqui no estúdio do podcast 3x4 com as principais análises do que acontece no nosso país a partir de agora e pela próxima 1 hora. Eu sou a Nara Lacerda, hoje estou, como sempre, muito bem acompanhada, mas com uma novidade. Volta ao nosso estúdio meu colega de redação, Rodrigo Gomes. O Igor Carvalho não pôde estar aqui conosco hoje, mas o Rodrigo gentilmente veio nos acompanhar neste desafio da pauta de hoje. Bem-vindo, querido. Olá, Nara. Olá a todos que nos escutam. Um prazer estar aqui de novo no 3x4, participando do podcast de política do Brasil de Fato. E é isso, hoje aqui conosco, nosso comentarista fixo é o historiador Valério Arcari, que está sempre aqui com a gente no 3x4, vai nos ajudar numa missão importante neste início de semestre legislativo. Daqui a pouco eu trago o assunto, mas antes, obrigada por estar aqui conosco mais uma vez, querido professor. Prazer é todo meu. Foi uma quarta-feira trágica, com a ocupação da mesa do Congresso, e infelizmente o Palmeiras tropeçou, mas a luta continua. A luta continua. Jogo no Palestra, pelo menos a gente tem aquela visão linda daquele estádio grandioso, né, professor? Já tá valendo já, e futebol é alegria sempre. Você já sabe que pode nos acompanhar nas redes sociais do Brasil de Fato, no Instagram, no Facebook e no X. Nosso programa também vai ficar disponível depois nas principais plataformas de streaming. Você pode ouvir a hora que você quiser, recomendar para quem você conhece e pode mandar sua mensagem. Não se esqueça que estamos ao vivo também na nossa Rádio Brasil de Fato FM 98.9 FM, aqui na Grande São Paulo. Muito obrigada pela companhia de quem está conosco pelo Dial. No Apocalipse Zumbi vai ser só pelo rádio, viu, gente? A internet vai morrer. Fica com a gente no Dial. Vou trazer um pouquinho, então, do nosso assunto de hoje. É claro, não dava para fazer esse início de semestre aqui no podcast 3x4 sem falar do retorno dos trabalhos no Congresso Nacional, que aconteceu, como o professor Arcari já trouxe, em meio a uma bagunça, acho que a gente pode usar essa palavra. Protestos, invasão de parlamentares bolsonaristas, que impediu o trabalho da Câmara, impediu o trabalho do Senado de começar, travou o andamento das pautas importantes para o país. Enfim, com a principal reivindicação de que seja pautado o projeto da anistia para os acusados e acusadas por golpe de Estado pelas ações do 8 de janeiro de 2023. Mobilização que ganhou mais força na extrema-direita, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar, de tornozeleira, inelegível. Eles também reivindicam que seja pautado o fim do foro privilegiado e o impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Será que a oposição e o Centrão vão conseguir impor a agenda da anistia? Como é que ficam as pautas importantes para a população brasileira no meio dessa bagunça do Congresso Nacional, já no início dos trabalhos do segundo semestre? Lembrando, um semestre que precede um ano eleitoral. É tudo isso que a gente vai tentar responder aqui no programa 3x4 de hoje. Pouca coisa que a gente vai tentar responder por aqui hoje, né? Rodrigo Gomes, quero que você apresente então o nosso convidado do dia. Para comentar esse cenário, a gente recebe aqui hoje o jornalista e analista político Igor Felipe. Seja bem-vindo mais uma vez ao 3x4, Igor. Olá, Rodrigo. Obrigado, Nara. É uma alegria estar aqui com vocês e junto com o meu amigo Valério Arcari, nesse dia, né, que o Corinthians mais uma vez superou o Palmeiras, então não tem como não registrar esse acontecimento importante que marca essa semana. Todo mundo aqui ama o Corinthians, até o professor Arcari, porque a gente gosta de time popular também. A democracia corintiana é admirada por todos, né, professor? Com certeza, mas não exagera, né? Eu querendo trazer a paz, vamos voltar logo para a guerra do Congresso. Melhor, porque eu também vou me isentar do debate, que o São Paulo passou uma grande vergonha ontem. Ah, meu Deus. Igor, vamos começar então com esse cenário que a Nara trouxe para nós, né? Explicou aqui um pouco do que aconteceu nos últimos dias, a tentativa de retomada dos trabalhos no Congresso impedida pelos bolsonaristas que invadiram Câmara e Senado. O que a gente pode avaliar dessas ações, né? Eles tiveram uma vitória nesse contexto? Olha, eu acho que essa corrente da extrema-direita, o bolsonarismo, tem conseguido avançar com a sua agenda política. Se a gente for olhar um período atrás,
a gente tinha um cenário na qual o Bolsonaro ele seria julgado e seria condenado pelo STF e seria preso. Eles têm conseguido colocar determinadas peças no tabuleiro que tem criado uma situação de tensionamento, sobretudo com o Poder Judiciário, que dá uma sobrevida política para o Bolsonaro e para a sua corrente política. Porque, vejam, há um tempo atrás estava tudo transcorrendo no sentido de que o Bolsonaro seria preso entre setembro e outubro, a partir do julgamento do processo dos crimes de golpe de Estado, em torno do 8 de janeiro. Ele conseguiu, em primeiro lugar, colocar no jogo os Estados Unidos, o poder do imperialismo, com a imposição dessas taxas para importação de produtos brasileiros. E eles conseguiram, a partir de ontem, avançar com a sua agenda política no Congresso Nacional. Porque, veja, o que a gente estava discutindo no Congresso Nacional antes do recesso? Era justamente o tema da isenção do imposto de renda, uma agenda de interesse do governo. E o tema da anistia parecia que tinha saído de pauta. O governo estava conseguindo avançar com algumas agendas, e avançando a agenda do agro, que de certa forma tem uma bancada que tem uma força muito grande, com a aprovação do PL da devastação. Agora eles conseguiram, acho que mais do que aquele espetáculo todo de ontem, mas eles conseguiram demonstrar uma força política e conseguiram arrancar compromissos do presidente da Câmara em torno de pautas que não são pautas de interesse do país, são pautas de interesse desse setor e uma pauta quase com caráter sindical, né? Que é impedir prisões, impedir processos contra parlamentares, a questão do foro privilegiado. Então, eu acho que tem um elemento novo na conjuntura que, de certa forma, o que se apontava para o próximo período, que era uma contradição entre o governo e o centrão essa centro-direita no Congresso, agora eles conseguem colocar uma pauta e eles têm avançado no sentido, sobretudo, intencionar em relação ao impeachment do Alexandre de Moraes. Então ele já tem 40 adesões a esse processo no Senado Federal. Com 41, eles já conseguem garantir a admissibilidade desse processo. E eles estão, a partir disso, tentando pressionar. E acho que eles conseguem, eu acho que essa é uma metodologia da extrema-direita e do bolsonarismo, que quando eles estão numa situação mais difícil, eles conseguem reverter no sentido de criar uma agenda na qual eles se colocam numa certa ofensiva. Uhum. Então eles estão abrindo uma ofensiva contra o Alexandre de Moraes, e, de certa forma, a forma como o Bolsonaro tem feito, que é de questionar as decisões judiciais que ele colocou, que levou à prisão domiciliar, ele vai criando questões processuais que tiram um foco, inclusive, do crime que ele está sendo julgado, sim. E ele, de certa forma, vai tentando alimentar essa ideia de que ele é um perseguido, de que o país é uma ditadura, e a gente viu que, no caso da prisão domiciliar, e no caso da proibição dele se manifestar em redes sociais, ele conseguiu apoio de outros setores, inclusive da imprensa, que em geral é contrária ao bolsonarismo, por conta de que estão dizendo, olha, o Alexandre de Moraes está exagerando. Uhum. E assim ele vai conseguindo criar uma narrativa que vai fazer com que, quando ele for preso e condenado, ele vai se colocar como uma vítima. E ele se colocando como uma vítima, ele consegue ganhar uma sobrevida política. Certo. Professor, o que o senhor acha desses 2 primeiros dias de início dos trabalhos lá no Congresso Nacional? Para onde vai esse movimento, na opinião do senhor? Bom dia a todos aqueles que nos acompanham pela internet, pela rádio. Nós estamos vendo uma situação, Nara, meio surrealista no Brasil. Mas não no bom sentido, no pior sentido possível, no sentido do inimaginável, do absurdo, um pouco de horror. Veja, no dia em que entram em vigor as sanções econômicas, trata-se de sanção, há um bloqueio parcial, por enquanto, mas há um bloqueio do acesso do Brasil ao mercado interno da maior potência do mundo, que tem o maior arsenal militar do mundo. No mesmo dia, não
não poderia ser mais grotesco a iniciativa do bolsonarismo de tomar fisicamente o controle da mesa da Câmara dos Deputados. Eles ocuparam numa sublevação, motim, um movimento doido de insurreição parlamentar para controlar a mesa da Câmara dos Deputados e impedir o funcionamento do Congresso. E a mensagem que eles estão dizendo à nação é a seguinte: nós, ao derrotarmos com mais de 380 votos, arrastando o Centrão contra o imposto sobre os super ricos, sinalizamos para Lula lá no Planalto, nós dissemos para Lula no Planalto: o PT, à frente do governo, não governa mais até 2026, porque nós temos uma maioria aqui no Congresso que não vai permitir, e temos Hugo Mota e o Alcolumbre no bolso, alinhados conosco. Muito bem. Depois disso, a situação mudou. O governo saiu da absoluta defensiva. Pela primeira vez, o técnico do governo, Lula, empurrou o governo, empurrou o PT, foi para as redes sociais, se manifestou, e nós ganhamos uma batalha nas redes sociais e começamos a acumular forças com as mobilizações do 10 de julho, em que pela primeira vez superamos os bolsonaristas, retomamos, reconquistamos a Paulista. Muito bem. O que é que nós vimos agora? É um contra-ataque do bolsonarismo. Sim. Eles foram para as ruas na Paulista, juntaram 40, talvez 60 mil, depende da metodologia da ferição, e depois, na sequência dos últimos dias, agora ocuparam o Congresso, Câmara dos Deputados e Senado, e disseram: o Congresso não funciona mais. O Congresso está paralisado. E nós temos coragem de, pela força física, impedir que as sessões se instalem num ato ilegal. Sim. E diante disto, o Hugo Mota chama a sessão, mas treme. A mão tremeu. E transferiu para Lira a negociação com a ultradireita, e depois, na calada da noite, os neofascistas se retiraram da mesa da Câmara porque, como disse o Igor com toda a razão, fizeram uma negociaçãozinha corporativa. Totalmente corporativo, os seus interesses. Nós não queremos ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal, a gente quer um juiz de primeira instância para apelar, para pressionar também. Para pressionar e para estender durante 10 anos o processo. No Supremo é mais rápido, é 2 anos. Então, a avaliação. Está faltando iniciativa política. Vão ser completados 30 dias. Nara, Igor, 30 dias desde que Trump atacou a nação brasileira, como os Estados Unidos nunca tinham feito, desde que se alinharam com os golpistas em 64. E nesse período o governo perdeu a iniciativa política. Perdeu a iniciativa. Então agora entraram em vigor as sanções, que são semi-bloqueio. O Brasil está semi-bloqueado. Não é um bloqueio como o que atinge Cuba ou atinge a Venezuela, mas é um bloqueio. Sim. Então, diante disso, eu penso que é preciso responder ao contra-ataque. Isso não é possível sem fazer a disputa nas redes, nas ruas e também na institucionalidade, e impondo limites ao Alcolumbre e ao Hugo Mota. A gente vai falar um pouquinho sobre essa pauta corporativa, porque ela tem tudo a ver com a nossa segunda pergunta para vocês hoje aqui, Igor e professor Arcari. Gente, só para que vocês que estão nos ouvindo nos entendam, né? Quando o professor fala que conseguiram aparentemente fazer avançar uma pauta corporativa, quase sindicalista, como trouxe aqui o Igor, a gente está falando do seguinte: ontem, depois dessa bagunça, dessa invasão nos plenários da Câmara e do Senado, o Senado, inclusive, que acabou só agora há pouco, pela manhã, a invasão, a gente teve uma reunião que não foi com o presidente da Câmara, que foi com Arthur Lira, chamado para negociar.
uma pessoa, um cidadão que não tem mais nada a ver com as decisões do Congresso Nacional oficialmente. E o que saiu de lá foi anistia a 8 de janeiro? Não foi. O que saiu de lá, conforme os bastidores que a mídia tradicional brasileira vem colocando pra gente, foi a votação da chamada proposta de emenda à PEC das prerrogativas, que restringe prisão em flagrante de parlamentares para crimes inafiançáveis. Então, assim, um parlamentar que cometeu um crime inafiançável não pode ser preso em flagrante no Brasil. Medidas judiciais contra parlamentares só podem ser cumpridas dentro do Congresso Nacional. E a mudança no foro privilegiado, que, como o professor bem trouxe, vai fazer com que os processos que hoje estão no STF desçam, vão para as instâncias menores, ou seja, tem muito mais caminho pela frente. O processo é tudo diferente, né, Rodrigo? Então... E essa negociação, como vocês bem disseram, né, ela mostra uma fragilidade grande do presidente Hugo Mota, né? Ele foi escanteado pela negociação, quem negociou foi o Arthur Lira, e a gente sai com esse compromisso, então, e um discurso bastante ambíguo do presidente da Câmara, ontem à noite ainda, dizendo que retomou o trabalho, que foi um absurdo o que foi feito, mas ele não vai ter preconceito com nenhuma pauta, ele vai pautar projetos de esquerda e de direita, ele vai aceitar que todo tipo de discussão seja feita, ou seja, embora a anistia, como a Nara disse, não esteja nesse relatório, ela pode vir a ser pautada em algum momento. E aí, qual é a situação que o Mota vai ter para recuperar algum respeito? Será que ele não vai atender esses pedidos? Os bolsonaristas não ficam mais fortalecidos e o Mota cada vez mais fragilizado para tentar conter esse tipo de avanço? Isso é bastidor, né? Pode ser que a anistia saia. Exato. É imprevisível, né? Porque do Congresso Nacional nós podemos esperar qualquer coisa. É verdade. Sério, o Congresso Nacional Brasileiro, vamos dizer, o Congresso Nacional Brasileiro é uma expressão retrógrada, anacrônica, obsoleta do que é a sociedade brasileira. Ele ficou para trás historicamente, ele é uma distorção da representação política do país, por várias razões. Mas o fato é que não está descartado que a situação, que já é muito ruim, fique pior. Uhum. Não está descartado, pode realmente ficar pior. E isso nos coloca, evidentemente, a todos que na esquerda temos compromisso com as liberdades democráticas, temos compromisso com as conquistas, que são parciais, são limitadas, mas as conquistas dos últimos 20 anos, 25 anos, nós devemos estar muito preocupados. É evidente que o desenlace desta disputa política, que tem no seu centro as condições nas quais ocorrerá o processo eleitoral do próximo ano, nós não podemos ter uma atitude quietista. Se define na tradição da esquerda socialista o quietismo como uma tática de preservação de posições. É uma estratégia defensiva de média e longa duração que aposta na acumulação de forças lenta e gradual. É mais ou menos aquilo que nós dizemos no Brasil, quando falamos do futebol, da tática de jogar parado. Deixa ficar como está para ver como é que fica, ou seja, não correr riscos. Bom, eu quero dar a minha opinião da maneira mais honesta para todos aqueles que nos escutam. O maior risco neste momento é o medo de correr riscos. Uhum. Nós vamos ter que correr riscos. Ou seja, nós estamos numa situação em que o Brasil está sofrendo um cerco da maior potência imperialista da história da humanidade. É só para nós termos noção do que se trata. Quem pensa que Trump já usou todas as cartas que tinha na mão nesta disputa com o Brasil está equivocado. Ficou claro ontem que ele elevou as taxas contra a Índia para 50%, porque a Índia é uma cliente, uma compradora do óleo e do gás russo. E, portanto, como o Brasil mantém negócios pelo diesel, pelos fertilizantes, pode haver uma elevação. Então, num contexto em que o Brasil está sob o cerco de Trump, de um lado, e um contra-ataque da extrema-direita, que quer reduzir danos daquilo que é o mais previsível, que é a condenação e prisão
de Bolsonaro, é preciso um gesto. Um gesto é ir para a luta política, voltar para a ofensiva, começar a fazer a disputa da consciência dos trabalhadores, do povo, das mulheres, dos negros, da juventude, dos LGBTs, dos ambientalistas. Tem que dizer não ao PL da devastação, vetar o PL da devastação. É preciso avançar imediatamente na votação da isenção do imposto de renda, o fim da escala 6x1 e deixar claro para a nação que o governo faz a disputa política e defende o direito que está consagrado neste intervalo histórico desde o fim da ditadura, de que a justiça cumpra o seu papel e, portanto, de que o Supremo Tribunal Federal não pode ser chantageado Sim. pela maioria reacionária do Congresso. E pensando nisso, Igor, a esquerda tem algo como 130 deputados no Congresso, né? Então, a força só dentro do Congresso é insuficiente para impedir o avanço dessas pautas, sobretudo da anistia, né? E aí, considerando aqui o que o Valério falou, essa questão de reorganizar forças, de ir para o debate político, que alternativas a gente tem, além da disputa dentro do Congresso, que forças nós temos para tentar impedir o avanço desse tipo de projeto? Olha, eu acho que a gente teve uma espécie de laboratório de como deve ser o funcionamento da esquerda. Aí somando o governo com a sua expressão parlamentar e com a sociedade na virada do mês de junho para o mês de julho. Vejam, o governo teve a derrota no debate do IOF. O Congresso foi lá e derrubou os decretos do Lula, dizendo não vai aumentar imposto, não vai taxar esse tipo de transação, que eram transações que envolviam remessa de lucro, que envolvia questões cambiais, não vai aumentar. E foi lá, não só pelo mérito do projeto, mas sobretudo retirando uma prerrogativa da presidência da República. E ali o Lula sentiu e reagiu. Acho que mais até do que pelo mérito, falando, não, eles não vão tomar uma atribuição que é minha, que é assinar decretos. Uhum. A partir do momento em que o Lula vem a público e fala isso é inaceitável, eles romperam um acordo, não se pode tirar uma prerrogativa da presidência da República, coloca isso para a sociedade. A partir do momento que os parlamentares vêm na mesma linha, denunciam essa situação, isso acionou de forma muito pedagógica o conjunto da sociedade, que teve uma reação, em primeiro lugar, nas redes sociais, que é mais dinâmico. Sim. Com os vídeos de inteligência artificial, com a produção de conteúdo. Em segundo lugar, nas ruas, com a mobilização no dia 10 de julho. Ali o que ficou claro? Em primeiro, que havia um inimigo. O inimigo era o quê? A maioria do Congresso Nacional que não quer que os ricos sejam taxados e que não admitem que o Lula governe. Em segundo lugar, ficou muito claro uma bandeira, que é taxar os ricos para garantir os direitos dos mais pobres e dos trabalhadores. Então isso teve um papel de conseguir animar o conjunto da sociedade. Teve o lançamento, no mesmo período, de um plebiscito popular que trata do tema da taxação dos super ricos e a isenção do imposto de renda. Então ali você teve um laboratório que colocou o Congresso Nacional na defensiva. Então quando a gente falava em nova governabilidade, impressão da sociedade, e parecia tudo muito teórico, não! Nós vivemos um laboratório concreto de como deve atuar um governo, que é um governo, sim, liderado por um presidente progressista de esquerda, com compromisso com a classe trabalhadora, um governo que nós sabemos que é de frente ampla, que tem uma composição de diversos setores, numa conjuntura difícil, que é uma pressão muito grande do grande capital, que faz uma pressão sobretudo sobre a política fiscal, uma pressão muito grande no Congresso Nacional, que tem uma maioria de direita, sobre uma pressão permanente da extrema-direita, que busca, de certa forma, mudar a pauta e coesionar esse bloco para isolar a esquerda. Uhum. E é o que eles estão tentando fazer agora. Sim. Criar um bloco da extrema-direita com a direita, com essa pauta sindical, para isolar a esquerda e a sua agenda. Qual é a saída? A esquerda tem que retomar a ofensiva.
E é uma ofensiva no sentido de retomar o debate sobre temas que possam colocar em jogo as agendas da classe trabalhadora. Fazer só um parênteses, você acha que as ruas ajudam nisso? Não é que as ruas ajudam, as ruas são fundamentais. Porque, veja, foi justamente o 10 de julho, com a ação nas redes sociais, que fez com que o Arthur Lira aprovasse na comissão especial da Câmara dos Deputados o projeto de isenção do imposto de renda com a taxação daqueles que ganham mais de R$600 mil por ano, excetuando um setor que é o agronegócio, que a gente sabe que é um setor sensível, que tem muita força e que o governo tem buscado, de certa forma, isolar para tentar dividir a direita, por uma necessidade pelas questões também da luta política. A gente tem que fazer pressão e lutar, mas temos que saber que na atual correlação de forças nem tudo sai da forma como nós gostaríamos. Evidente. Mas nós conseguimos um avanço importante, porque vejam, antes desse movimento todo, o que estava se colocando na mesa era fazer isenção do imposto de renda, mas colocar reforma administrativa, Sim. acabar com os pisos de educação e saúde, desvincular o salário mínimo da aposentadoria. Ele estava avançando com a agenda deles. Código eleitoral, que até voto impresso estava na pauta. Então vocês veem, no momento que parecia mais difícil, que é quando o Congresso derruba os decretos do Lula, foi justamente quando o governo conseguiu se reposicionar. Sim. Foi a hora que E virou. agora, na verdade, vejam, é justamente o que o bolsonarismo está fazendo agora. No momento em que o Bolsonaro ele vai para a prisão domiciliar, ou parece, olha, agora eles estão numa situação ruim, eles conseguem uma ofensiva institucional e um certo, como colocou o Valério, um contra-ataque, Sim. uma sublevação parlamentar, colocar as agendas dele e tentando deslocar o que naquele momento era um bloco que era do governo, com apoio e pressão da esquerda, com essa centro-direita, e eles conseguem deslocar para um bloco que é a extrema esquerda com a direita para avançar com as agendas deles. Sim. E é curioso que essa situação deixa a gente numa defensiva muito grande de conseguir recolocar em pauta esses temas que são populares, né? O tema da taxação das grandes fortunas, o tema da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Hoje, Arcari, as frentes teriam condições, os sindicatos, as frentes, os grupos que conseguem fazer mobilizações, de conseguir dialogar com a população para colocar aqui, por exemplo, pautar a anistia, pautar esses outros temas que a extrema-direita quer, que os bolsonaristas querem. Eles impedem o avanço dessas outras pautas, eles travam o governo. Como que a gente conseguiria? As frentes têm força para mobilizar dessa forma como o Igor falou? Porque as ruas vão ser fundamentais, mas a gente tem força hoje, a gente conseguiria fazer uma correlação entre as pautas bolsonaristas impedem o avanço das pautas populares, porque é isso, né? O governo conseguiu recuperar a força a partir dessas pautas, a partir da isenção para 5 mil, para quem ganha até 5 mil, a partir da taxação de grandes fortunas, contra a taxação do governo Trump contra o Brasil. Como que a gente conseguiria dialogar entre essas pautas? Vejam, a relação de forças não é um cárcere. A relação de força social, ela é uma tentativa de aferir quais são as posições respectivas de cada uma das classes na sociedade. E a relação de forças políticas, ela tenta aferir qual é o grau de influência, de adesão que tem os campos políticos em luta. Isto não é um sistema congelado, está permanentemente em disputa. Sim. Depende de iniciativa. Ou seja, não há nenhuma razão pela qual esta contraofensiva bolsonarista, que o Igor explicou de maneira tão clara, tão didática, não possa ser contida e revertida, mas depende de iniciativa. Nós temos quais trunfos? Nós temos pelo menos 5 trunfos nas nossas mãos, 5 grandes cartas. Tem que saber como usá-las. Bora. Bem? Como o Abel ontem tinha diante do jogo Corinthians algumas cartas e não usou na hora certa. Não foi um bom exemplo, Valério. Mas o Abel erra pouco. O Abel erra pouco. A direção da esquerda está errando mais do que o técnico do Palestra. Tem que reverter. 5 cartas. A primeira, nós temos apoio nos principais movimentos sociais organizados. O que significa isso? Há no Brasil
movimentos que expressam os interesses dos explorados e oprimidos. Alguns têm uma capilaridade, uma implantação maior, outros têm menor, mas nós temos o movimento sindical, o movimento dos trabalhadores, que está interessado na redução da jornada de trabalho, porque o Brasil vive uma situação absurda, anacrônica, que mantém uma das jornadas de trabalho mais elevadas do mundo há praticamente 80 anos, e, portanto, nós estamos diante de um anacronismo absurdo. Então nós temos o movimento sindical, nós temos o movimento pela reforma agrária, que é liderado pelo MST, que é um dos maiores movimentos sociais do mundo, não só pela capacidade de mobilização, nós estamos falando de dezenas, na verdade hoje centenas de milhares de pessoas em acampamentos. Então nós temos a capacidade de produzir mobilizações dos acampamentos, produzir vídeos, nós temos o movimento de mulheres, nós temos o movimento negro, nós temos o movimento estudantil, nós temos o movimento ambiental, que está a ponto de pegar fogo se for avante o PL da devastação. Então, apoiar-se nos movimentos sociais e construir um calendário de luta através do que nós temos de organicidade, que é débil, mas é o que nós temos. Nós temos a Povo Sem Medo, nós temos a Brasil Popular e temos um grau importante de confluência política e confiança. 2, nós temos uma arma, uma carta muito poderosa, que é o fato de que a maioria da nação, o que se traduziu em muitas pesquisas, compreende que o governo brasileiro e a nação brasileira estão sendo atacados por Trump. Então, isto é um elemento muito importante. O Brasil é vítima de um semi-bloqueio que é o mais elevado do mundo. Agora estamos nivelados com a Índia, mas é claramente um ataque contra os BRICS. Sim. Brasil e Índia, que são os dois elos mais frágeis dos BRICS, porque do outro lado tem a Rússia e a China. Então, nós temos a nosso favor a defesa da soberania nacional, uma ideia muito poderosa neste país. As pessoas choraram quando a seleção feminina conseguiu, naquela epopeia que foi o jogo contra a Colômbia no último fim de semana, vencer. É o orgulho pelo futebol, pelo futebol feminino, mas é o sentimento de pertencimento a uma nação que foi historicamente dominada, humilhada, colonizada. Nós temos a bandeira, é uma carta poderosíssima, porque a extrema-direita está alinhada com o Trump e defende a intervenção do Trump. São traidores da pátria, são os quinta coluna, são os Silvérios dos Reis, é absurdo, é abjeto. É desprezível. Depois nós temos uma terceira carta, que é muito importante também, que é o fato de que os fascistas, os neofascistas, eles estão defendendo contra a nação os interesses deles mesmos. Eles estão dizendo os interesses do Bolsonaro vêm antes dos interesses do Brasil e, portanto, Trump se portou bem e Eduardo Bolsonaro é o nosso legítimo representante. Então, isto é associado ao sentimento da soberania nacional, mas é diferente. É diferente porque é de uma estreiteza, de um egoísmo político absurdo. Então nós podemos denunciá-los dizendo: vocês não querem que a justiça se cumpra, vocês acham que estão acima da lei, estão acima do Brasil. Sim. Então a bandeira não era o Brasil acima de tudo. Não, o Brasil abaixo de Bolsonaro. Isso. Então uma carta muito importante. Isso é importante talvez também, Arcari, desculpa interrompê-lo, mas lembrar o que Eduardo Bolsonaro disse, né? Que se o Brasil fosse uma terra arrasada pelas medidas do Trump, ele estaria vingado e ok, né? E o Flavinho, isso é um exemplo mais claro Flavinho desse... falou que se acabar com a história do Bolsonaro, o tarifaço some. Falou ontem Isso. É simples. Vamos pro quarto e pro quinto que eu tenho que chamar intervalo. O quarto, para simplificar, para não abusar do tempo, o quarto é a carta mais poderosa. Nós temos o Lula, que é a liderança popular mais poderosa da história. Tem que ir na cadeia de rádio e televisão, dizer as coisas como são. Mudou a situação desde a última vez que ele foi na televisão. Nós estamos agora debaixo da sanção econômica e ontem houve uma tentativa de sequestrar o Congresso Nacional. Vamos dizer, houve um motim, uma sublevação para sequestrar o Congresso Nacional e dizer: Lula não pode governar
porque nós ocupamos as mesas do Congresso. Parecia um Congresso secundarista. Desculpa o movimento Foi secundarista. muito brega, Eu fui gente, militante desculpa. secundarista. Não, mas foi brega. Mas foi. Nem movimento segunda, foi brega mesmo. Aquelas faixas na boca, olha, gente. Infantilismo político, é desrespeito, é deboche, é irreverência. Não é bem irreverência, é brutal. Então, o Lula é uma carta poderosíssima. Ele tem que ir diante da nação e dizer: nós não vamos deixar o Bolsonaro em prisão domiciliar e impedir o Brasil de se defender de Trump. Isso significa chamar a mobilização. A quinta e a última. Não consigo me conter, me perdoa, Nara. Eu vou botar a quinta carta na mesa. Vou botar a quinta. A Camila vai me matar, mas eu vou botar a quinta carta. Porque é mesmo sério. A quinta carta é mobilização. O Lula tem que ir à televisão, mas é preciso mobilização, nós temos que chamar as ruas. A rua não pode ficar nas mãos dos bolsonaristas, eles voltaram no domingo passado. Voltar às ruas, voltar com força, voltar com vontade de vencer, voltar com determinação. É preciso voltar às ruas. E isso não é possível sem um engajamento do governo. É isso. A gente vai convidar você para um rápido intervalo agora, porque eu tenho um recado importantíssimo. Vamos subir a trilha. Chamo você que está nos ouvindo para conhecer a newsletter do Brasil de Fato e acompanhar como é feito o nosso trabalho que leva até você o melhor da comunicação popular, ou seja, sob o ponto de vista das trabalhadoras e dos trabalhadores. Para saber tudo o que acontece aqui na construção do nosso jornalismo popular, nossas opiniões e ter análises em primeira mão no seu e-mail, é só, portanto, assinar o nosso boletim semanal. É de graça, você só precisa acessar o QR Code que está aí na sua tela ou o link brasildefato.com.br/boletim. Na descrição do episódio também tem link disponível. Já sabe, né? O QR Code está aqui em algum lado. Não tem desculpa para você não acessar a nossa newsletter semanal, o nosso boletim semanal e acompanhar como a gente faz o jornalismo que você gosta e que te traz uma visão popular do Brasil e do mundo aqui no Brasil de Fato. Vem com a gente, é de graça. Nós voltamos agora ao vivo com o Valério Arcari, historiador e comentarista fixo do podcast 3x4 e com o analista político Igor Felipe e eu muito bem acompanhada com o meu querido Rodrigo Gomes. Seguindo aqui com a nossa discussão, a gente sabe que há um grande ainda processo, se a gente for falar de anistia, para ela ser aprovada, tanto na Câmara quanto no Senado, né? E a gente também não sabe exatamente qual é a conjuntura dentro do Senado, se tem uma facilidade maior para aprovar essa anistia no Senado ou não. Mas se a gente tivesse essa aprovação da anistia, qual seria o risco, Igor, que a democracia brasileira passaria a correr? Isso seria uma carta branca para os golpistas, para a extrema-direita? Porque depois do que foi feito no 8 de janeiro de 2023, a gente teve um fortalecimento. Pela primeira vez, golpistas foram postos no banco dos réus. Mas se a gente aprova essa anistia, a gente não passa a correr um risco ainda maior para a democracia brasileira? Olha, Rodrigo, acho que antes de entrar nesse tema, eu queria fazer um comentário em relação ao que o Valério colocou e a Nara também. Eu acho que a gente às vezes toma aquele espetáculo que aconteceu ontem na mesa da Câmara, do Senado, apenas pelo ridículo. E veja, o Bolsonaro é a figura que se colocou na cena política pelo ridículo. Sim, verdade. Mas ali tem um fundo político. O fundo político eles retomaram a iniciativa política. Ao tomar a mesa dos dois, eles falaram: a agenda é nossa. E a partir de agora, quem vai conduzir é a gente. Às vezes a gente pega o superficial pelo central. Porque, veja, eles estão dizendo para a sociedade que tem duas agendas que são urgentes. Que é a anistia e é o impeachment do Alexandre de Moraes. Veja, onde é que estavam os nossos parlamentares? Que tinham que estar lutando, pressionando pelas as nossas agendas. Veja, a gente tem uma agenda urgente, que é o projeto da isenção do imposto de renda com a taxação dos ricos. Ele foi aprovado na comissão especial, mas ele tem que ir para o plenário da Câmara dos Deputados, porque ele precisa ser aprovado nesse ano, para começar a vigorar no ano que vem, e para o Lula cumprir uma promessa de campanha que ele fez para a classe trabalhadora, para os setores médios, e ele conseguir avançar numa agenda de justiça tributária, taxando os mais ricos, enfrentar um problema fiscal que nós temos no país, colocando um nosso projeto. Onde estavam os nossos parlamentares?
que deviam estar colocando de outra forma, de outra maneira. Mas devia estar colocando para a sociedade que a agenda que nós temos para esse semestre é essa. Mas quem fez isso foram eles. E agora nós estamos aqui debatendo a agenda deles. Então o que nós temos que fazer agora é uma nova contraofensiva para recolocar a nossa agenda. São medidas que representam melhorias da classe trabalhadora e que possam pressionar o Congresso, desnudar que esse Congresso, ele protege privilégios. E nós estamos aqui debatendo a anistia. A anistia, eu acredito, talvez o Valério discorde, eu acho muito difícil sair anistia. Eu acho muito difícil. Muito difícil, concordo. É muito difícil sair anistia. Mas vejam, eles conseguem com uma pauta que é muito difícil de sair. Porque, vejam, conquistar uma maioria nesse projeto, sendo que uma parte da direita quer tirar o Bolsonaro do jogo. Sim. Vejam, tem uma divisão aí. Quem quer manter o Bolsonaro no jogo é os 120 deputados que são da extrema-direita, do PL, sobretudo. 300 deputados ali, eles no fundo, eles querem uma outra alternativa, que pode ser tanto um candidato da direita de garfo e faca, domesticado, ou um acordo com o Bolsonaro, num candidato que consiga representar essas duas vertentes, que é difícil, porque o Bolsonaro não está entregando, ou até um Lula domesticado, sem dente, que não queira avançar, que trai as bandeiras. E o Lula não está querendo, o Lula está resistindo. Então a anistia, no fundo, na minha visão, temos que ficar preocupado, vigilante, mas ela é um espantalho, na qual a gente corre atrás dela, questiona e temos que denunciar, mas essa não é a questão central. A grande questão é que tem um setor da direita que domina o Congresso, que ele olha para os dois lados. E no fundo o que ele quer é se fortalecer. E no fundo eles não estão nem muito preocupados com qual é o governo. Porque a gente teve uma mudança do polo de poder, do poder executivo para o legislativo. Então esses setores do PP, do União Brasil, eles estão lá com o ministério do governo Lula. Usam o governo Lula, inclusive, para operar suas emendas, seus interesses. O que eles querem é reeleger os seus deputados, senadores, prefeitos, porque eles querem se perpetuar no poder e querem tutelar o projeto. Era do Bolsonaro e era do Lula. A grande questão é, nós precisamos retomar a nossa agenda. Então o governo tem que pressionar o Hugo Mota, que tem se comprovado um presidente da Câmara frágil. Para quê? Para dizer, coloque para votar o projeto do imposto de renda. Que esse é o projeto que interessa ao governo e esse é o projeto que interessa à classe trabalhadora. Mas eu tenho uma preocupação, Valério, porque, veja, a gente conseguiu se reposicionar na luta política apontando o dedo para o Congresso Nacional. Vocês defendem privilégios dos ricos. E eu acho que essa situação de ontem cria uma perspectiva que eu acho que é ruim, que é a nossa turma defendendo o Congresso. Agora o Congresso, as instituições, é o espetáculo grotesco. Tudo bem, é tudo isso mesmo. Mas a gente só consegue pressionar o Congresso se a gente apontar o dedo contra ele. E agora quem está fazendo isso são eles. E a nossa turma numa defensiva está defendendo o Gumota. Não, nós precisamos dizer. Muito bem. O Congresso tem que votar os nossos projetos. E se ele não votar, ele é nosso inimigo. Não podemos deixar essa bandeira com eles, porque isso enfraquece o nosso processo de debate com a sociedade e mobilização. Aproveitando esse tema que você colocou, Igor, de fortalecimento, né, no Congresso, fortalecimento do nosso campo, que o nosso campo foi frágil, né, em se colocar, em se posicionar, o PT tem sinalizado que vai jogar força na disputa pelo Senado na próxima eleição, né? O Lula falou isso muito no discurso dele durante o Congresso do PT, de que a gente precisa fortalecer os nossos nomes no Congresso e tal. Que nomes podem ser esses? O que é preciso ser feito para garantir esse espaço? Como que a gente pode reconquistar esse espaço do Congresso? Que hoje a gente tem 130 deputados à esquerda, é um quórum muito frágil para conseguir pautar qualquer coisa. Qual que é a importância, então, da eleição legislativa nesse cenário no próximo ano? Podem escolher quem vai falar, um de cada vez. Vamos lá, professor. Eu tenho um pouco medo quando se fala desse tema do Senado, porque geralmente quando se levanta esta bandeira de que a eleição do Senado vai ser tão mais importante que a eleição do presidente da República,
Primeiro, não vai. Só para começar. Não é, certo? Não é porque não é. Segundo, porque quase sempre significa sinalizar de que a esquerda não pode ter o candidato, não pode ter os candidatos ao Senado, porque só pode derrotar os candidatos reacionários se apoiar um candidato que seja a representação de uma fração burguesa liberal antifascista. Que usar, óbvio. Há frações burguesas no Brasil que estão rompidas com o projeto bolsonarista, como o Igor apresentou, e tem toda a razão. Mas o fato é que esta fração liberal, que está titubeando diante do neofascismo, vamos dizer, né, nos últimos dias, houve editoriais de grandes empresas de comunicação burguesa que sinalizaram que o Alexandre de Moraes tinha ido longe demais e que, de fato, a prisão preventiva se transformou em censura dos neofascistas. Então, nós estamos aqui diante de uma situação que se nós vamos dar liberdade aos inimigos da liberdade. Quer dizer, se nós estamos brincando de que não há perigo realmente no Brasil dos neofascistas voltarem ao poder, mas o que essas pessoas que pensam isto? Não há perigo. Não há perigo de nós termos um Milei no Brasil. Estão tomando o quê, Igor, no café da manhã? Porque eu também quero entrar nesse mundo maravilhoso em que não há perigo. Há perigo, então... Tem que estar atento e forte. Tem que estar, claro, mente quieta, espinha ereta e coração tranquilo. Aprendemos isso nos anos 70. A parte mais importante é a coluna ereta. Mente quieta também é bacana. Mas tudo bem. O fato é que a disputa eleitoral do ano que vem, ela vai se dar num cenário que hoje, a rigor, é imprevisível. Eu sei que tem aqueles que recebem entidades noturnas e são clarividentes de manhã, já sabem o que vai acontecer amanhã. Eu não estou entre estes analistas. O que vai acontecer na disputa eleitoral do ano que vem é algo que está se construindo agora. Não está pré-determinado. Repito, esta relação de forças é um momento transitório, depende o seu desfecho de lucidez política, coragem tática, iniciativa estratégica, depende de decisões. Sim. Então, não é verdade que candidatos de esquerda não podem vencer eleições neste país, seja para a Câmara dos Deputados ou para... o Senado, desde que as regras que nós estamos vivendo não sejam regredidas, ou seja, a verdade é que Zambelli está presa, o fato é que Marçal não pode se candidatar às eleições, o fato é que o Ricardo Salles voltou a ser investigado pelo Supremo Tribunal Bolsonaro Federal. É inelegível. O Bolsonaro é inelegível. Exato. Então, toda a nossa luta não foi em vão. Nós conquistamos posições, nós temos que defendê-las, tentar estender e confiar que se tivermos um bom programa, soubermos dizer às pessoas que o justo, o belo, o verdadeiro pode triunfar, nós podemos ter vitórias. E tem gente aqui no nosso chat concordando com o senhor, porque o Antônio Rosa nos mandou a seguinte mensagem mais cedo: precisamos politizar o povo brasileiro para que não venham votar em políticos sem projeto, como o extremismo. E a gente tem mais mensagens aqui hoje no nosso chat no YouTube. A Beroniza Cronenberg disse que a nossa análise está muito boa e super esclarecedora. E disse também que o nosso programa está sendo retransmitido pela rádio comunitária Malhada do Jatobá, minha companheiríssima há anos lá no programa Bem Viver, sempre esteve com o Brasil de Fato. Um grande abraço para todo mundo que está em São João do Piauí. Toda quinta-feira, São João do Piauí está aqui com a gente pela rádio comunitária Malhada do Jatobá, companheiríssima do Brasil de Fato, desde antes da gente estar no FM, viu? Então, grande abraço, Beroniza, obrigada pelas mensagens. E a gente não pode esquecer também que foi muito bem trazido por vocês aqui, que apesar deles estarem pautando o debate no Congresso Nacional agora, com simbolicamente esses termos anistia, né, e etc., o que foi colocado em pauta no suposto acordo que saiu ontem com o Lira, não foi nada disso, foi o corporativismo interno do Congresso Nacional, como o professor e o nosso querido Igor bem trouxeram aqui. Então fica muito explícito quais são os interesses mesmo dessa
nossa direita. Não é nem a pauta da anistia para todo mundo, não deixar o Bolsonaro preso é outra coisa, né, Igor? O que fica claro que tem um jogo no Congresso que, no fundo, são esses 3 blocos. Tem um bloco majoritário, que é da direita, pragmática, oportunista, que quer negociar, mas que é mais conservadora do que já foi um dia, tem mais projetos. Sim. A extrema-direita, que aí sim é a pauta da anistia, do impeachment do Alexandre de Moraes, e a esquerda, que são poucos deputados, poucos senadores, mas que tem uma força importante, que é o governo federal. E esse setor de direito pragmático precisa do governo federal. Então esse é o jogo. A pauta que eles construíram, claramente, é uma pauta que unifica. É a extrema-direita e essa direita pragmática. Porque o que eles querem? Se livrar do judiciário. Eles querem manter suas prerrogativas para não ter processos, não ter cassação, para se livrar de processos de corrupção. Então, veja, embora o bolsonarismo não tenha conquistado as suas pautas, mas eles conseguiram deslocar a agenda para algo que é de interesse deles. E assim eles vão tentando isolar a agenda da esquerda e a agenda do governo, que é a agenda de nosso interesse. Então, como é que a gente tem que olhar esse cenário? Como é que a esquerda e o governo vão recolocar a sua agenda? E para isso precisa ter mobilização social, precisa ter disputa das redes sociais, precisa retomar a agenda, precisa retomar esse debate. Porque hoje a gente vive um momento que, se você não coloca a sua agenda e entra numa contraofensiva, a ofensiva deles vai avançando. Mas isso você fala também em relação à presidencial de 2026, Igor? A gente precisa olhar para a eleição presidencial nesse cenário? Eu acho que o pano de fundo de todo esse debate é a eleição presidencial. Uhum. A eleição presidencial de 2026, ela condiciona o embate político hoje. Veja, quando a gente coloca que é necessário aprovar o projeto da isenção do imposto de renda com a taxação dos super ricos, esse é um projeto que, no mérito, ele é correto. Ele representa um avanço de direitos para a classe trabalhadora. Sim. Mas tem como pano de fundo as eleições de 2026. Por quê? Porque o Lula fez uma promessa em 2022 de que ele ia fazer a isenção do imposto de renda. E esse vai ser o cumprimento dessa promessa, abre possibilidade do Lula dialogar com a classe trabalhadora, com setores médios, ele entrar num setor, inclusive, que o bolsonarismo estava querendo penetrar, quem ganha de até 2 salários mínimos, quem ganha de 2 a 5. Então, tem um pano de fundo que são as eleições. E tem então um setor que não quer que o Lula aprove esse projeto, tanto porque ele ameaça seus interesses econômicos, mas porque ele tem um impacto eleitoral. Então, as eleições de 2026 elas estão no pano de fundo de todos esses debates. Porque, na medida que o Lula entrega, ele tem projetos, ele ganha mais força política. Sim. Então tem um setor que olha isso e fala, opa, isso dificulta para eu colocar o meu projeto, colocar o meu candidato. Então, como esse setor de direita, ele está olhando e observando. A questão do Bolsonaro também. Tem o Bolsonaro preso. Qual que vai ser o peso dele nas eleições? Quem que ele vai apoiar? Esse setor da direita vai ter um candidato próprio ou vai ter que fazer um acordo com o Bolsonaro para derrotar o Lula? Então tá tudo isso em jogo. E como o Valério bem colocou, nós não temos uma bola de cristal. O jogo está sendo jogado. E o jogo tá bom. A gente conseguiu, no último período, entrar com mais força nesse jogo. É um jogo difícil. O Valério colocou aí os nossos trunfos, 5 trunfos. E a gente, na verdade, não adianta ter 5 trunfos. A gente tem que colocar essas cartas no jogo. Uhum. A gente tem que jogar. A gente não pode ficar parado. A gente tem que se posicionar. Então acho que esse é o grande desafio. Porque eu sinto que depois do episódio de ontem, a turma fica atônita. Então tem que ter frieza e falar, olha, o jogo é esse. A questão é, como é que o governo, como é que a esquerda dentro do Congresso, como é que as forças populares elas vão se posicionar para conseguir ter uma nova ofensiva em torno de uma agenda que possa definir
o ano 2026 e desenhar o ano de 2025 e desenhar o caminho para 2026. E dentro desse caminho estão aí as pautas prioritárias que a gente tem, né? Que o governo já colocou, que tem a isenção para quem ganha até 5 mil. Teve todo esse embate em relação às medidas do Trump, que fortaleceram, né, o governo, conseguiram até uma mudança na situação da aprovação do presidente Lula, mas hoje, com esse cenário que está colocado, a gente tem bastante dificuldade para que essas pautas avancem no Congresso. Como que isso pode impactar, então, o governo para 2026, Valério, nessa toada do que o Igor estava dizendo? Bom, marxismo é trabalhar com hipóteses. Nós não podemos dispensar previsões. Bom marxismo é considerar tendências e contratendências. Eu estou entre aqueles, sabe, Nara, Igor, que a minha avaliação é que a situação vai piorar antes de melhorar. Sim. Então, sejamos claros. Que é o que acontece. Né? O perigo é grande. A situação tende a piorar antes de melhorar. E eu temo, como disse o Igor, pela a corrente majoritária na esquerda, que é a corrente majoritária do PT. Existe uma esquerda combativa, a esquerda da esquerda, né? O PSOL é a principal expressão, mas nós podemos falar de muitos movimentos sociais que se localizam à esquerda da esquerda. Mas a corrente hegemônica, ela está um pouco, provavelmente, chocada, perplexa e talvez um pouco desorientada diante do que aconteceu. E portanto, por que vai piorar antes de melhorar? Porque Trump não vai ser interrompido na ofensiva contra o Brasil. É isso. E, portanto, nós temos que nos preparar. E para isso tem que botar assim, cartas na mesa. E a primeira carta que nós temos que chamar é a responsabilidade da direção majoritária. Não basta o Lindbergh, que é um deputado combativo, meu amigo há décadas e décadas, e que cumpre um papel importante na liderança do PT na Câmara dos Deputados, mas não basta as intervenções incendiárias do Lindbergh, que é o seu estilo, como desde o movimento estudantil, desde a UNE, desde o Fora Collor. É necessário que o governo tome a iniciativa. O Lula tem que voltar a uma cadeia nacional de televisão e rádio, me perdoem insistir, mas o comunicador principal, ele tem que disputar a consciência, dirigir o Estado, fazer a gestão da coisa pública, passa em primeiro lugar pela condução da nação, cumprir um papel pedagógico, educativo, de dizer este é o perigo, podemos vencer, não há uma catastrofismo, uma fatalidade, não vamos sucumbir diante da pressão norte-americana, não vamos nos ajoelhar, mas há perigos, tem que unir a nação, tem inimigos internos, tem que ser derrotados. Olhem o que aconteceu no Congresso. Então, esta é a primeira carta. É bom marcar uma reunião da Frente Brasil Popular e da Povo Sem Medo, mas não é o primeiro passo, compreendem? Uhum. E isto significa abrir um caminho para 2026. Por quê? Porque as eleições do ano que vem estão completamente indefinidas, incertas. Qualquer prognóstico é precipitado. Depende da luta que fazemos hoje, e é preciso vencer, queremos vitórias. Abrir o caminho para as vitórias. Então, acabou o tempo para jogar parado. Tem que correr riscos. É isso. Vamos torcer que o presidente Lula nos ouça e vamos conduzindo, então, para o final aqui com a Nara Lacerda. Isso, Igor, rapidinho, eu queria saber qual foi a dica cultural, sua recomendação que você traz pra gente. Já peço pro professor Arcari pensar na dele também. Tá na minha mão. Ótimo, vamos lá, Igor. Eu tenho duas dicas culturais, uma que ganhei um livro de um amigo que esteve viajando, o Bruno. Ele trouxe um livro de um escritor chamado Héctor Meléndez, sobre Porto Rico, que chama Porto Rico Anexado, Porto Rico Nacional Popular, na qual tela. Ele trata justamente como o poder dos Estados Unidos sobre Porto Rico transformou um país numa colônia que não teve como se construir em um país totalmente dependente. Então esse é o projeto dos Estados Unidos para Porto Rico, mas é o projeto de Porto Rico para o Brasil também. Então é bom te ver uma experiência, para a gente compreender o que significa essa intervenção que o Trump está fazendo no Brasil. E a segunda, aí uma dica cultural musical, é o último disco do Dom L, com a forma de pagamento. Eu fui no show, inclusive. É um disco que ele é extraordinário, porque é um rapper brasileiro, cearense, que tem uma capacidade de olhar para a realidade brasileira e conversar com os jovens sobre temas relacionados
ao capitalismo tardio, esse momento que nós vivemos, das bets, do individualismo. Então é um disco extraordinário e fica aí a minha dica. Obrigada Legal. pela participação aqui no 3x4, viu, Igor? Até uma próxima. Eu que agradeço o convite, fico à disposição. E você, professor, que arte trouxes para nós? Eu tenho uma dica sensacional. Por favor. Vai mudar para quem vive em São Paulo a vossa experiência. Começou a Flipei, Verdade. a feira literária que foi proibida de se realizar no Espaço das Artes, no anexo do Teatro Municipal. E foi proibida, vamos dizer as coisas como são, mas assim baixinho, só entre nós, em petit comité, porque o sionismo se mobilizou, porque Ilan Papé, que é um dos maiores historiadores de origem judia, israelita, mas um historiador seríssimo de educação marxista, foi convidado para falar na Flip, em Paraty, e ia fazer uma visita aqui em São Paulo na Flipei, e aí foi proibido que a Flipei usasse o espaço do anexo do Teatro Municipal pela pressão do lobby sionista. Mas o Galpão Elza Soares do MST disse, não é por causa disso que não vai ter a Flipei. E ela já começou ontem à noite, hoje o dia todo e amanhã o dia todo aqui no Galpão Elza Soares. Vai até domingo. Alameda Eduardo Até Prado, 474. Eu já estou 1 minuto atrasada para entregar o programa, professor. É isso aí. Mas, ó, Simbora. esse convite do professor é um convite dos movimentos populares e do nosso povo aqui de São Paulo para você. Galpão Elza Soares, Alameda Eduardo Prado, 474. A Flipei resiste. Vamos para os créditos. Aliás, professor Arcari, muito obrigada pela presença aqui, iluminada como sempre. Rodrigo Gomes, valeu por quebrar esse galho e até uma próxima. Eu que agradeço, Nara. Sempre um prazer estar aqui com essas boas companhias. Adorei, Rodrigo. Foi muito bom, foi muito bom. Obrigada a você também que nos ouviu. Manda o seu recado pelas redes, por todos os canais de comunicação do Brasil. De fato, agora sim, vamos para os nossos créditos, Fabinho. O programa 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, hoje muito bem acompanhada do meu colega de redação, Rodrigo Gomes. Os nossos comentaristas fixos são João Pedro Stedley, José Genuíno, Joselício Júnior e Valério Arcari. A nossa comentarista fixa é a Juliane Furno. Direção Camila Salmásio, produção Letícia Holanda, trilha sonora original Alejandra Luciane, edição e sonorização Fábio Balbini, identidade visual Rafael Canoba. No Brasil de Fato, coordenação de redes sociais Rafaela Cury, coordenação de rádio e TV Muniz e Ravena e direção executiva de Nina Fidelis. Semana que vem tem mais.